Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente do que a gente vem fazendo aí quase que no último ano, né? Que a gente só fala de fundo imobiliário. A gente vai começar bem de leve, bem de levinho, a falar um pouco de ações também no canal, né? Muito utilizando a mesma pegada, ou a mesma linha de raciocínio, etc., dadas as devidas proporções e diferenças de cada produto, começar a falar um pouquinho de ações. Essa é uma nova fase que a gente está aqui no canal, uma nova fase que a gente vai ter. Vocês viram, eu troquei o logo, o canal está crescendo, a gente recentemente bateu 1 milhão de visualizações, então eu achei e falei, cara, vamos parar, vamos analisar, vamos olhar, vamos ver o que a gente pode melhorar, o que não tá legal, o que a gente pode mudar, que assunto que eu imagino que vocês queiram que eu fale. Então, por que ficar somente em fundo imobiliário, por mais que é a classe de ativos que eu mais gosto, que eu mais entendo, que eu domino, do mesmo jeito que eu aprendi a investir em fundo imobiliário sozinho, me virando, por que não ações? Então eu vou dar esse primeiro passo e a gente vai dar esse primeiro passo juntos. E para dar esse primeiro passo, eu escolhi nada mais, nada menos que uma empresa de shopping, até porque a gente tem aí os fundos de shopping, já o entender do business de um shopping, o raciocínio é muito parecido dentro de um fundo imobiliário quanto de uma empresa listada. Claro que a empresa listada não vai ficar te pagando dividendos todo mês e tal, mas assim, como que funciona o shopping, os indicadores, etc, 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 a gente já tá meio que cientes. Então a gente vai ver, a gente tem uma base de comparação muito boa, que são 5 fundos de shopping. Claro, os 5 fundos de shopping é até engraçado. Os 5 fundos que a gente tem, que são GBS, MOL, HSML, XPML e VISC, se você somar a ABL de todos esses caras, a ABL própria de todos esses caras, não dá a ABL da Multiplan. A Multiplan é gigantesca. Mas de toda forma, a gente consegue aí fazer algumas coisas que a gente vai ver nesse relatório da Multiplan, a gente vê também em relatórios de fundos imobiliários, então acaba que tem uma proximidade. E juntamente com isso, além de apresentar a empresa, apresentar o modelo de negócio, apresentar os shoppings dela, a gente vai ver um pouco da diferença do portfólio dela para o portfólio de um fundo imobiliário. A gente pode pegar em alguns portfólios algumas comparações, a gente vai conhecer o portfólio, essa empresa que tem aí um portfólio focado mais em classe A e B. Os shoppings, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no shopping da Multiplan, mas é um shopping, igual eu brinco, né? É um shopping de granfino, não é um shopping assim de nível um pouco mais baixo, o padrão construtivo é excelente e tal. Então a gente vai começar, e a ideia também, pessoal, é, dentro do possível, trazer algumas comparações com algum fundo imobiliário, alguma coisa. Lembrando, são produtos totalmente diferentes, não dá para comparar tudo, dá para comparar algumas comparações dá para fazer. ABL total, por exemplo, o VISC é o fundo que tem a maior ABL dos 5, né, que eu falei, que para mim são 5 fundos de shopping que tem pra gente investir hoje. Então, por mais que o VISC tenha uma ABL, se não me engano, é 220 mil metros quadrados, a Multiplan, por exemplo, tem 4,2 vezes maior que isso. E qual que é a ideia também, aproveitando quando eu for falar de fundo imobiliário, as pessoas vão ficar falando, mas uma coisa é outra coisa é outra, não dá para comparar, pererê, parará, pororô. Galera, como o canal é de fundo imobiliário, e eu sei que muitos de vocês estão aqui por conta dos fundos imobiliários, a gente vai fazer algumas comparações para trazer o público, vocês que assistem, você é um cara que está investindo aí, um exemplo, eu imagino que você que me assiste deve estar aí investido pelo menos mais de 50% em fundo imobiliário. E aí, como é que eu vou te trazer uma didática para você entender? Eu vou comparar com o que a gente já está falando no dia a dia. Então, relevem algumas comparações, é para trazer um entendimento, uma didática mais fácil. Eu acredito que vocês vão conseguir entender um pouco melhor se eu fizer algum tipo de comparação, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Lembrando, galera, essa nova fase no canal, troquei o logo e tal, a gente vai... eu quero evoluir com o conteúdo. Quem sabe um dia ir em direção a fazer um CNPI e tal. Isso também é uma coisa que eu tenho que analisar muito bem, porque tem que ter uma dedicação ferrada, e eu já gasto, querendo ou não, um tempo fazendo esses vídeos, que eu faço 3 vezes por dia, não quero diminuir minha frequência, e por outro lado também tem a minha profissão, que me tira muito tempo, muito esforço, eu também tenho meus estudos por lá, né, o
um piloto de avião, a gente não para de estudar, você está sempre estudando, você nunca para, o procedimento muda, etc, etc, etc. Então eu tenho que ver se eu consigo encaixar o tempo nessa rotina maluca que eu tenho de fazer vídeo aqui pro canal, de trabalhar, de ter meu lazer e minha vida pessoal. Então, quem sabe no futuro a gente consegue aí tirar um CNPI e aí o canal sobe um pouco ainda mais de nível, né? Mas de toda forma, vamos lá, vamos começar. Uma empresa bem antiga, né? Bem antiga, aí, já tá uns bons anos aí no mercado, 20 shopping centers, o número de shopping bem grande, a BL gigantesca, a BL própria, né? Gigantesca. Eles trazem com um aplicativo que eles têm e tal. Eles trazem também um ponto que isso aqui é interessantíssimo, que 14 dos shoppings dele tem potencial projetos de multiuso. Isso é interessante porque a gente vê muito nos Estados Unidos, né, que os shoppings caíram em decadência e tal. No Brasil eu acho mais difícil de acontecer, porém eles já estão meio que pensando nisso, então tem essa questão do multiuso. Comenta um pouco de empregos diretos e indiretos, de eventos. A gente sabe também que eventos são muito importantes aí pro shopping ter atratividade. A gente, por exemplo, fazendo a comparação agora com o fundo imobiliário, a gente tem um Goiabeiras lá do HGBS, não tem evento, não tem nada, tu tem que estar lá morto, ninguém vai. Então tem que ter esses eventos, esses negocinhos, leve sua família, exposição de carro, igual tem um dos shoppings da Multiplan no ano, cara, acho que foi antes da pandemia, teve uma exposição de carro de luxo, então tinha lá Lamborghini, Ferrari e tal, isso chama a gente, o cara quer lá ver os carros e tal. Enfim, ele comenta sobre um foco muito grande, né, dessa empresa, ativo, melhores ativos, né, localização. Então, como eu falei também, lembra um pouco de fundo imobiliário, que a gente olha muito localização e ativo. Então, no caso, eles têm pelo menos, né, os shoppings da Multiplan que eu conheço, localização top, assim, negócio de alto nível. Enfim, ele traz uma comparação entre shoppings pelo Brasil e a Multiplan. Então, vendas por metro quadrado no Brasil, 11 mil reais o metro quadrado anualmente. A Multiplan, 21 mil reais o metro quadrado. Quer comparar com o fundo imobiliário? Só para a gente ter uma ideia, né, para manter essa linha de pensamento, o XPML, se eu não me engano, no último mês foi 1.460 por metro quadrado, que daria 17.500 no ano, mais ou menos. Claro que cada mês vai ser um resultado diferente, mas analisando aí para a gente ter uma comparação. Então a gente vê um resultado bem vultoso. A venda nos shoppings, ele traz aqui que ele tem responsável por 8,5% das vendas. A BL, eles têm 5% da BL total. São 3%. Olha como é que é curioso. Eles têm 3,3% do número de shoppings, 5% da BL e 8,5% das vendas, né? Como eu comentei, público A e B, melhores cidades e tal, e estão presentes em 11 cidades aí. Ele fala um pouco da questão de governança e tudo mais, né? Vamos seguindo. Fala de questão de ESG, a gente passa batido. Agora a gente vem para os indicadores que eu comentei, que são indicadores que a gente já está acostumado, a gente já vê isso no dia a dia nos relatórios dos nossos fundos de shopping. Então, por exemplo, vendas em julho constantemente superando 2019. Então, as vendas em julho superam 2019 em 23,6% e 2021, 23,8%. Vocês têm alguma coisa aí que lembra algum relatório que vocês já leram? Esse tipo de indicador? Aqui, vendas trimestrais. Só que a base de comparação também, até um ponto que é legal de comentar, as bases de comparação vai para bases trimestrais, vai para bases tão mensal. Lembrando que esse aqui é um relatório de agosto, mas de toda forma os relatórios são mais trimestrais, né? Enfim, a gente vê, o segundo trimestre de 21, vendas dos lojistas comparados com agora, aumento de 28%. E se comparar 2021, tem aqui um aumento de 64,5%. Interessante. Até aqui, eles trazem os dois indicadores. E como eu já falei, né? Se os caras quisessem inflar os números, era só colocar em relação a 2021 e ficar quieto. Mas não, eles colocam os dois, né? E é até engraçado que nesse relatório, vocês vão ver eles falando isso, tipo, eles vão comparar, tem uma página mais abaixo, onde eles vão comparar com 2021, e depois na próxima página eles vão e tacam, tipo, não, mas independente do que se você comparar com 2019, tá melhor também, é bem legal, eu vou mostrar isso pra vocês em breve.
Por isso que eu bato tanto nessa tecla lá quando eu falo lá no canal, né? Lá nos vídeos de fundo imobiliário, porque tem que ter, galera. A gente precisa de números. Como é que a gente vai entender, né? Como é que tá a saúde nossos shoppings que a gente tem no nosso portfólio, seja via fundo imobiliário ou via participação acionária, se você não tem os números, né? Então é bem importante. Aqui, olha, vendas mensais dos lojistas, em comparação com 2019. Janeiro, 4,9% superior. Fevereiro, 15% superior. Março, 20% superior. Abril, 33%. Maio, 30%. Junho, 23%. E julho, 23,6%. E aí, as vendas preliminares, só para deixar claro aí. Aí, um outro número que a gente também vê em fundos imobiliários, ele coloca, ó, vendas na mesma loja, que é o SSS. Conhece o SSS? Já viu isso em algum relatório, né? Que é o Same Store Sales. Vendas na mesma loja. Então ele coloca aqui âncora, satélite, total também, vocês já estão já conhece nessa nomenclatura. Enfim, alimentação, barras gourmet. Ele coloca, né, a diferença. Vestuário, artigo do lá, escritório, tá vindo abaixo aí, artigo diverso, serviços, o total. E aí ele traz uma comparação com 21, que a gente não está muito preocupado com 21, né? Seguindo a mesma lógica. E ele traz o destaque, né? Vestuário, serviços e alimentação acelerando. Aqui tem um ponto interessante, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, foi o que eu comentei com vocês. Ele começou a falar a questão do aluguel e de vendas. Então ele compara com 21, né? Já falou, putz, 21, né? Já pensa assim, não faz sentido a comparação. Mas aí ele coloca aqui, ó, independente da base de comparação. Isso eu achei legal demais. Acho que o pessoal dos fundos imobiliários poderia usar essa frase aqui, principalmente dos fundos que estão comparando da maneira correta, né? Enfim, a taxa de inadimplência, a gente vê também, já é um gráfico que a gente já conhece, já viu gráficos como esse. Olha como é que está indo no valor de 4,1%. Claro, aqui, só um disclaimer, aqui ele não vai trazer o resultado explodido de cada shopping, é outra pegada, mas a gente tem um resultado geral, e como a gente está olhando uma empresa, a gente quer ver mais um resultado geral. E aqui, taxa de ocupação bem em média, que a gente já viu lá nos relatórios do próprio do HGBS, que traz a média do Brasil, então tá aí na média, tá tudo seguindo. Ele comenta uma questão de crescimento sustentável, e a gente já vem com a base de comparação, que é o que a gente quer ver, que é a base contra 2019, e a gente vê como que tá o índice de análise de crescimento do aluguel, receita de locação dos shoppings, 2022 contra 2019, Same Store Rent, indicador alugado às mesmas lojas, em relação a 2019, efeito de reajuste do GPDI, como que tá, evolução do aluguel, a gente vê, ó, em relação ao ano anterior, ó, 2018 em relação a 2017 subiu um pouquinho e tal, 2020 foi por água abaixo, e aí ele não compara com 2020, ele compara com 2019, que é a comparação correta, então ele compara com 19, e a gente vê aí como que tá o valor, menos 13%. Claro, em 2021 ainda estava sendo afetado, e em 2022, no segundo trimestre contra o segundo trimestre de 19, dando aí um valor de 2,5% acima. Aí ele comenta uma questão, né, do valor de uma loja e tudo, encargos, aluguel, explica o valor das vendas e tudo, né, explicando um pouco de como é que funciona essa questão do valor da loja, etc. Aqui um pouco do mix de vendas dele, então a gente vê artigos diversos, do lar, vestuário, alimentação, serviços, a gente vê aqui. Um ponto que a gente vê crescendo muito em shopping center é o setor de serviço, por mais que aqui a gente vê que está um valor de mais 0,2, eu falo isso olhando minha experiência, a gente vê mais aparecendo academias, bancos, Polícia Federal, Correio, etc. A gente vê isso aí ganhando um pouco mais de presença, né? E lembrando, pessoal, que a minha ideia nos vídeos de ação, até de investimento em ação, hoje eu não tenho ação, né? Ainda não, mas é uma coisa que vai entrar na carteira em breve,
Muitos de vocês falam, pô, por que você não investe em ação, fica só em fundo imobiliário? Cara, é porque eu tenho o domínio muito forte em fundo imobiliário, mas eu sei da necessidade que eu tenho que ter de domínio também em ação. Então é algo que eu vou começar a me forçar cada vez mais, né? Seja fazendo vídeos, achei a melhor maneira, seja se eu conseguir arrumar tempo para fazer o CNPI. Então eu já vou meio que até preparando o terreno para um possível CNPI no futuro. Então vamos lá. Outra pegada também, que meu jeito, eu quero muito seguir aquela questão aquele livro, né, o jeito Peter Lynch de investir, que é você ir usar mesmo o produto do que você está investindo e tal. Acho que isso é mais interessante do que eu ficar aqui abrindo uma planilha de fundamentos, ficar falando um monte de baboseira de número aqui, que para mim eu não acho o principal. A gente tem que se sentir como é o produto. E eu posso falar que eu gosto pra caramba dos shoppings desses caras. Então, acho por isso que eu comecei falando justamente deles. Eu falo isso que, por exemplo, galera, eu vou fazer muito link nesse vídeo pra gente conversar, até porque tô iniciando esse marco novo no canal. Vocês viram aquela visita que eu fiz no Minas Shopping, que é um shopping que é do VISC, que é eu não lembro o administrador, mas enfim. Não é um shopping que eu frequento no dia a dia. Por quê? Porque eu prefiro nos da Multiplan, que eu acho muito mais top, mais organizado e tal, melhor. Claro, o estacionamento tá um absurdo de cara, a gente vai falar disso já. Mas eu prefiro. Então, aquela coisa. Eu vou lá e eu visito o produto, no caso que eu consumo, no caso ir no shopping, né? Enfim, a experiência, né? Está lá. Ele coloca, né, a busca, a questão de crescimento, a ocupação, aluguel crescendo, custo caindo, inadimplência caindo, fluxo de veículos, que é legal. A gente também já conhece esse tipo de gráfico, né? Vocês já viram esses gráficos de fluxo de veículos. E olha como é que está bem recuperado em relação a 2019. Está muito melhor. Se isso aqui não fosse uma ação e fosse um fundo imobiliário, trazendo de novo a comparação, seria, no que tange a estacionamento, seria o melhor de todos, porque todos os fundos estão meio aquém ainda. E um ponto interessante é que isso a gente não vê é a receita de estacionamento. Olha como é que a receita de estacionamento já está superior. Eu comentei, né, pelo menos um ponto, digamos assim, negativo dos shoppings da Multiplan, que o estacionamento tá caro para caramba, R$16, assim, eu acho um absurdo. Enfim, mas a gente vê que aqui tá dando resultado, né? Enfim, vamos para um ponto, falar de resultado financeiro, e eu vou trazer uns pontos pra gente que eu acho legal também, além da gente, como vou ter conceitos novos, coisas novas que a gente vai falar, eu vou pegar muitos desses conceitos, deixa eu só fechar esse carinha aqui, muitos desses conceitos a gente não vai, a gente não, pelo menos aqui no canal, a gente nunca teve contato, por exemplo, não tem nenhum fundo imobiliário que vai falar de EBITDA, mas a ideia, eu peguei aqui eu usei o site da Suno de referência, é pegar e a gente ir falando dos conceitos, pra gente ir aprendendo juntos. Então vamos lá, NOI a gente já conhece, a gente vê, olha o valor como é que tá legal, tá indo bem. O EBITDA a gente vê também com um valor superior a 2019. Aí você vai falar, putz, mas o que é o tal do EBITDA? Deixei aqui. A gente vai ver o que é. Então ele coloca, ó, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. É a sigla para lucros antes de imposto, depreciação e amortização. Trata-se de um indicador financeiro bastante utilizado para avaliar empresas listadas no mercado da bolsa. Ele informa o lucro de uma companhia sem descontados o que a empresa gastou em juros, impostos e perdeu em depreciação. De forma resumida e simplificada, EBITDA é um indicador que exclui custos que não estão ligados diretamente à essência do business. Dessa forma, diferente do lucro líquido, ele retratará apenas o resultado operacional da companhia, precisa da depreciação e da amortização. E tenta representar a geração de caixa operacional da empresa. Então, interessante isso. A gente vai aprendendo novos conceitos, vai entendendo como eles funcionam. FFO, a gente já viu. FFO eu até deixei aqui, ó. Eu peguei algumas siglas que são pequenas, eu consegui jogar no relatório, ou aqui mesmo no PDF. Outras eu tive que deixar na página, que são conceitos um pouco maiores. Enfim. Lucro líquido, depois a gente vai falar de FFO ali embaixo. Lucro líquido, o que é o lucro líquido? Ele coloca, ó, é o rendimento de uma empresa determinado por meio da diferença entre a receita total e o custo total, básico. Em outras palavras, o lucro líquido é o ganho que se obtém depois de realizar
todos os descontos obrigatórios da companhia. Então a gente vê o lucro líquido crescente também, isso é um ponto interessante. Você, quando for fazer aquelas análises, olhando mais números e tal, vamos puxar o histórico da Multiplan. Vamos olhar o lucro líquido. Tem sites como Status Invest e tal que vão pegar e vão trazer pra gente, né, o ano a ano e tal. Você consegue fazer um estudo. Aqui no caso a gente tem a evolução histórica do FFO, então a gente consegue pegar e analisar os últimos anos da empresa. Enfim, indicadores bem interessantes. Mesmo você colocando a inflação aqui na conta, vai estar batendo a inflação. No caso, no NOI, na EBITDA nem tanto, mas no lucro a gente já coloca. E aqui a gente vê o FFO. O que é o tal do FFO? Fluxo de caixa proveniente das operações. O indicador é bastante utilizado na administração de um fluxo. E é engraçado que esse conceito eu peguei no meu site da Suno, e ele já trata o FFO na parte de fundo imobiliário, né? Já é um conceito que a gente já conhece, né? E a gente vê, FFO positivo desde o IPO lá atrás, a gente vê como ele veio crescente, né? Bem interessante da gente ir acompanhando isso. Ele mostra o crescimento desde lá de 2007. Ele traz agora outros pontos também, forte geração de caixa, alocação do valor agregado, e aí também, seguindo essa pegada de a gente conhecer os conceitos e tal, então a gente tem o FFO, tem o JCP. Putz, o que é esse tal desse JCP? Aí ele coloca, né? Aqui, lembrando esses conceitos, peguei tudo lá no site da Suno, ele coloca, são uma espécie de juros que a empresa deve aos seus sócios pelo empréstimo de capital. Já na área de negócio, a maior parte dos empresários devem integralizar recursos na sociedade, recém-nascidos do seu capital social. E se você pegar nesses sites aqui que eu mostrei para vocês, você pega, joga, volta aqui na parte de guias e joga lá. Tem aqui também artigos e tal, e ele explica o que é o que. E a ideia é a gente ir passando por esses números, e com o tempo também, a gente, depois de vários relatórios, também esses relatórios não são mensais, né? São mais trimestrais, a gente não vai ter tanto isso aqui no canal, mas depois que a gente ter um maior contato, aí vocês já vão pegando junto, a gente já vai tocando e tal. Nesse primeiro vídeo eu quis colocar tudo aqui de forma bem legal pra gente conversando. Enfim, o CAPEX, ele traz aqui, são despesas comerciais incorridas dos recursos da companhia para ativos fixos, tais como compras, manutenção, melhorias de edifícios, veículos, equipamentos ou terrenos, além da abreviação do Capital Expenditure. Em português significa despesa com capital. Em resumo, são despesas que criam benefício futuro para a empresa. Compra única de bens, serviços, essa organização de uma vida superior ao ano fiscal. E compra de ação, o próprio nome já diz. Enfim, bem interessante, né? A gente vai aprendendo, como eu falei, né? Vamos aprendendo os conceitos juntos. Então, ele coloca, a uso de capital desalavancando em ritmo acelerado. A gente pega aqui a dívida bruta, 3 bi, o custo médio dessa dívida, a dívida líquida barra o EBITDA, dívida líquida barra o valor justo, a gente vê o valor justo das propriedades, 22 milhões, então, tipo assim, é muito superior ao valor da dívida. Lembrando também, deixa eu ver se está aqui, não está. Mas a gente tem também, vou mostrar para vocês como é que pesquisa, que eu acho que é legal. Como a gente já viu o que é o EBITDA, por exemplo, então a gente vem aqui, vou ver se eu deixo algum link desse aqui para vocês, para ficar fácil. Então vamos pegar aqui, dívida bruta. Eu não quero entender esse conceito e tal. Deixa eu voltar. Cadê a pesquisa? Acho que nesse aqui eu vou conseguir achar mais fácil a pesquisa. Tem um buscar ali em cima, peraí. Tô fazendo cagada aqui já. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu duplicar essa tábua. Mais fácil duplicar. Enfim. Aí você vem aqui, aí você coloca, o que eu quero ver? Eu quero ver o que é dívida bruta e tal. Qual que é a diferença da dívida bruta para dívida líquida? Então, tem aqui, Então você pega o artigozinho, ele coloca, principal diferença entre dívida líquida e dívida bruta. Enquanto a primeira, a bruta, representa o montante de total de compromissos financeiros para serem pagos pela empresa, a segunda está desse mesmo montante, porém descontado do caixa que a empresa possui naquele momento. Então você consegue já ter uma ideia, o que é a dívida bruta, o que é a líquida? Não, beleza, entendi.
O que é o EBITDA? Ah, não, beleza. E a gente vai aprendendo esses conceitos juntos, entendendo, etc. E vai aprendendo juntos, né? Enfim, vamos seguindo. Ele traz aqui um pouco do custo da dívida, uma comparação com a Selic. E aí ele traz aqui quando o custo da dívida, uma comparação com a Selic e tal. Basicamente, como a dívida é bem ligada ao CDI, acaba que ele caminha muito próximo, né? E aí agora ele começa a comentar um pouco da questão de valor justo da empresa, fala um pouco a gente vai ter alguns contatos, alguns pontos para a gente discutir, tipo EV, o que é o tal do EV, é o Enterprise Value, tá aqui, ó, também tudo fácil, tudo digamos de graça, né, pra gente pegar e dar uma analisada. Então ele coloca, ó, é um indicador que leva em conta a cotação das ações de uma empresa, juntamente com seus ativos, caixa de patrimônio, para definir quanto a empresa realmente vale. Também conhecido o valor do empreendimento, posso dizer que o Enterprise Value mostra quanto custaria para comprar a companhia e todos os seus ativos, descontado o caixa saldando as dívidas. Então a gente vê aqui, ó, como que ele faz esses cálculos e tal, e traz pra gente. A gente vai aprendendo esses conceitos juntos. Um pouco de origem de investidores, não vou passar muito por isso. Ele traz um pouco do histórico de dividendos e JCP, a gente vê aqui como ele veio distribuindo. Aí você vai ver, putz, payout, vamos de novo, deixei tudo aqui pra gente ver o que seria isso. Então ele coloca, ó, o que é payout? Payout se refere à porcentagem do lucro líquido distribuído da fonte de dividendos ou JCP aos acionistas. No final de cada exercício é comum as empresas que tiverem lucro distribuir esses dividendos aos acionistas. E tal, aí ele explica um pouco, né? Mostra como é que calcula e tudo mais. Ele coloca, o payout define o yield. Enfim, tudo de forma aqui conceitual pra gente. Então a gente vê o payout aqui de quanto que ela entregou do lucro dela. Aqui um aplicativozinho, eles fazendo uma propaganda do aplicativo deles, que você pode ir lá, pagar o estacionamento pelo aplicativo e tudo mais. Tem umas outras funções também. Eu só usei para pagar o estacionamento, nunca usei para mais nada, enfim. E aqui alguns empreendimentos que eles têm, que eles estão fazendo também em paralelo aí com os shoppings, né? E aí ele traz um ponto legal, ó, 200 mil metros quadrados de potenciais expansões. A gente já sabe lá de fundo imobiliário que isso tem um valor muito interessante, né? Que dá para ter um ganho muito grande com expansão, né, de um ativo. Ele coloca também, ó, 716 mil metros quadrados de terrenos para futuros potenciais projetos multiuso. Funciona quase como um land bank, né, que a gente já vem de fundo de desenvolvimento, por exemplo. Enfim, é isso, galera. A gente chegando já no final. Vamos aqui para o site só para mostrar para vocês. Cadê o portfólio dela para a gente ver por localização. A gente vê aí cada um dos shoppings que eles têm. Abertura, ABL, etc. Só para a gente ter um conhecimento de onde eles estão localizados aí no Brasil. Enfim, galera, é isso. Primeiro vídeo aí dessa mudança no canal. A gente vai agregando alguns pontos, trazendo mais coisas e tal. Vamos falando, vamos evoluindo. Também quero mudar algumas coisas na parte de fundos imobiliários e tal, mas por enquanto esse primeiro vídeo só pra gente dar aquele start no negócio. Não prometo para vocês não ter vídeo sobre ação toda hora, isso aí é uma coisa que, como eu já falei, né, o meu domínio maior tá em fundo imobiliário, mas como eu quero iniciar nessa parte também na minha carteira, né, voltar ainda a investir em ação lá atrás, mas não era com o mesmo nível de, digamos, expertise que eu tenho hoje com os fundos imobiliários. Hoje, meus fundos imobiliários, o nível de acompanhamento e tal, assim, é absurdo. E eu quero trazer também esse mesmo nível de absurdo, de interpretação, etc., para o meu investimento em ações. Então, a gente vai começar devagarinho, vai levando e tal, e a gente vai fazendo vídeos aí, conforme for acontecendo coisas interessantes, beleza? Como eu falei, não prometo que vai ter vídeo todo dia sobre isso, não vai ser
Se for um por semana vai ser muito, mas a gente vai encaixando aí e tal, trazendo. E a ideia é fazer esses vídeos bem educativos, né? Mostra os conceitos e tal, pra gente ir aprendendo, aplicando esses conceitos e tal, e fazendo depois, mais pra frente, fazendo comparações e tal, beleza? Fica o vídeo aí, ficou um pouco mais longo, mas como a gente quer dar o start nesse novo projeto, eu tive que conversar muito mais do que normalmente eu converso, beleza? Então fica aí o vídeo, até a próxima, fui!